Mis hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga. Les quiero invitar a que abram la palabra de Dios en el Evangelio de Juan. Juan, capítulo 16. Evangelho de Juan, capítulo 16, a partir do versículo 12. Quisiera pedir a um irmão ou irmã que haga a leitura do versículo 12 hasta o versículo 24 deste capítulo. Quem se candidatea? Amén. Presbítero Christopher. Escuchemos a palavra de Deus. Evangelio según San Juan, capítulo 16, desde el Versículo versículo 12 al 24. 24. Por favor. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Todavía un poco, y no me veréis, y de nuevo un poco, y me veréis, porque yo voy al Padre. Entonces se dijeron algunos de sus discípulos, unos a otros, ¿qué es esto que nos dice? Todavía un poco, y no me veréis, y de nuevo un poco, y me veréis, y porque yo voy al Padre. Decían pues, ¿qué quiere decir con todavía un poco? No entendemos lo que habla. Jesús conoció que querían preguntarle y les dijo, ¿preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis? De cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer, cuando da a luz, tiene dolor, porque ha llegado su hora. Pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia, por el gozo que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros, ahora tenéis tristezas, pero os volveré a ver, y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Amém. Graças, irmão. Oremos. Padre, rogamos tu assistência, a luz do Espírito Santo, a fim que nossos olhos sejam abertos e logremos a compreensão adequada de tu palavra, de la porção leída. Quédate conosco e cumpre tu propósito em nossas vidas. Isso é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Vimos el domingo passado que o Espírito Santo convence del pecado, de la justicia e del juízo. Al término del sermão, mencionei que nós somos uma evidência de ello. Hemos sido convencidos de nossa miséria espiritual e justificados. El Senhor nos convirtió. La conversión es el regreso del individuo a Dios. Este acontecimiento consta
de um elemento negativo, o arrependimento, é decir, renunciar ao pecado, e um positivo, a fé, ou seja, aceitar as promessas e a obra de Cristo. Esta obra é levada a cabo por el Espírito Santo. Jesus dijo: el que não naciere de água e del Espírito não pode entrar en el reino de Deus. Sem esta obra de la terceira persona de la Trinidad, não pode haver conversão. Uma vez convertidos, empezamos a disfrutar de la salvación, que no es la línea final de la carrera cristiana, sino el punto de partida. Además de convencer a los elegidos del Señor con respecto a la justicia de Dios en Cristo y regalarles la fe, el Espíritu Santo los asiste de otras maneras. Al poner atención en las Escrituras, nos damos conta que o Espírito Santo concede poder para testemunhar de Cristo. O Senhor declarou: pero recebereis poder quando haya venido sobre vosotros el Espírito Santo, e me sereis testigos em Jerusalém, em toda Judea, em Samaria e hasta lo último de la tierra. De hecho, Pedro predicou um sermão en el domingo de Pentecostés y 3,000 personas fueron convertidas. El resultado de la predicación no se debió a la capacidad del pescador Pedro, sino al poder con el cual el Espíritu Santo revirtió su mensaje. Así que el Espíritu Santo concede poder a los creyentes para testemunhar de Cristo. Também é certo, o Espírito Santo é Deus permanentemente morando dentro de nós. Se Deus Padre se encontra no cielo e Jesus está a sua diestra, o Espírito Santo habita em los creyentes. A presença do Padre e do Hijo é certa em la vida de los cristianos, pero externa. La del Espírito Santo não, é interna. Por isso a Bíblia nos diz: e não contristeis al Espírito Santo de Deus, com el qual fuiste sellados para el dia de la redención. Não apagueis al Espírito. Andad en el Espírito e não satisfagais los deseos de la carne. El Espírito Santo, además, es la persona de la Trinidad responsable por la santificación del creyente. Es por eso que Pablo afirma que si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. La santificación es la transformación continua del carácter moral y espiritual para que el convertido refleje realmente la condición que ya tiene a los ojos de Dios. En la salvación, el Señor nos saca del mundo. En la santificación, el Señor saca el mundo de nosotros. En ese marco, el accionar del Espíritu Santo no es meramente la obra negativa de mortificación de la carne, sino también la producción de una semejanza positiva a Cristo. La semejanza a Cristo. En este proceso, Deus nos permite participar, aunque sepamos que es Él que en nosotros produce así el querer como el hacer. El Espíritu Santo también otorga dones a los creyentes, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Él reparte a cada uno en particular como Él quiere. Ninguna persona posee todos los dones, ni ninguno de los dones es distribuido a todas las personas. Todos los creyentes son capacitados por el Espíritu Santo para servir a Dios con habilidades específicas. Pues bien, todas estas obras son realizadas por el Espíritu Santo.
concesión de poder a los creyentes, habitación en los creyentes, agente en la santificación del pueblo de Dios y distribuidor de dones a la iglesia. En los versículos leídos hoy, capítulo 16, del 12 al 24, Jesús nos aclara con respecto a otros papeles, a otros roles de la tercera persona de la Trinidad. Sobre el ministerio del Espíritu Santo, este pasaje nos enseña que el Espíritu Santo enseña la verdad. Es nuestro maestro, es nuestro profesor. Versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Ele os guiará a toda a verdade, porque não hablará por sua própria conta, sino que hablará todo lo que oyere, e os hará saber as coisas que habrán de venir. O Espírito Santo ensina a verdade. O Senhor Jesus descreve o Espírito como Espírito de verdade. Acuérdense que el mismo Cristo dijo ser el camino y la verdad y la vida. En el capítulo 14, versículo 6. Y en el capítulo siguiente, a lo que fue leído, en Juan 17, 17, Cristo afirma que la palabra del Padre es la verdad. Un versículo muy conocido. Santifícaos en tu verdad, tu palabra es verdade. É a oração que Jesus dirigiu ao Padre. Conclusão: tudo o que o Espírito Santo ensina está em consonância com a persona de Cristo e as Sagradas Escrituras, que é a palavra de Deus. Hermanos, lo que viene del Dios Trino é luz, claridade e entendimento. Jamás mentira, engano e confusão. La iglesia no es, ni puede ser edificada por la opinión de sus líderes, por experiencias y emociones humanas, por teologías impregnadas de cientificismo y humanismo, pero destituídas de contenido bíblico. La iglesia del Dios viviente es columna y baluarte de la verdad cuando se encuentra fundamentada en el Evangelio de Cristo. Por isso se hace necessário o ministério do Espírito Santo, que nos guia a toda a verdade. Guiar é mostrar o caminho. E é isso que o Espírito Santo realiza. Nos conduz, nos guia por el caminho verdadeiro. Foi o Espírito Santo que guiou a los discípulos em la retenção de las enseñanzas de Cristo. Lo que ellos, los discípulos, transmitieron a los primeros cristianos foi a verdade del Senhor preservada em sua mente por el Espírito Santo. Lo que escucharon foi preservado por el Espírito Santo a fim de que eles pudieran compartir com a primeira geração de creyentes. A primeira geração de creyentes não tinha a palavra de Deus empartada em um volume como você la tiene ou em seu teléfono. Existia o Antigo Testamento, pero não era possível entendê-lo como um livro que uno pone acá e leva a qualquer parte. Não. A igreja do Novo Testamento se basou muito na tradição oral, na comunicação hablada do Evangelho. Pois bem, os livros do Novo Testamento foram escritos por los apóstoles ou por seus discípulos. Exemplo, Marcos, discípulo de Pedro. Lucas, discípulo de Pablo. Em Juan 14, 26, lemos: Mas el Consolador, el Espírito Santo, a quem el Padre enviará em meu nome, Ele os ensinará todas as coisas e os recordará tudo o que os he dicho. O comentarista Warren Wiersbe compara este versículo de Juan 14, 26 com Juan 16, 13, este versículo que foi leído há pouco, e disse: o recuerdo de las enseñanzas de Cristo resultou en los evangelios.
De hecho, los evangelios son los registros de los recuerdos que los discípulos, ¿cierto?, tenían con respecto al ministerio de Cristo. Assim que este comentarista afirma que el recuerdo de las enseñanzas de Cristo resultó en los evangelios y la guía del Espíritu Santo resultó en las epístolas del Nuevo Testamento y en el libro de Apocalipsis. Probablemente, la más evidente faceta del ministerio de enseñanza del Espíritu Santo sea la iluminación. Se trata de su acción de guiar la mente del oyente o lector de la Biblia a fin de hacer con que ele no solamente entienda, sino también acepte lo leído como verdad divina. El concepto de iluminación aparece en el Nuevo Testamento de diferentes maneiras. Em Romanos 2:29 lemos sobre a circuncisão del coração. Em Colossenses 1:9 se diz sobre ser llenos del conhecimento em toda sabedoria e inteligência espiritual. 1 de Juan capítulo 5 versículo 20 habla del entendimiento para conhecer al que é verdadeiro, que é Cristo. A esta altura, uma pergunta é pertinente: por que a iluminação do Espírito Santo é necessária? ¿Por que as pessoas necessitam de la luz, de la compreensão regalada por el Espírito Santo? O teólogo Millard Erickson nos apresenta 3 razões por las quais a iluminação do Espírito Santo é necessária. A primeira é que há uma diferença essencial entre Deus e os seres humanos. Deus é trascendente, ou seja, está mais allá de nossa capacidade de compreensão. Nunca vamos a poder entendê-lo completamente. Podemos entendê-lo, pero não del todo. Estas limitações são inerentes a los seres humanos e atestiguam a distância entre o Criador e a criatura. Somos finitos, Deus não. A segunda razão por la qual se hace necessária a iluminação do Espírito Santo é que nós necessitamos ter certeza sobre as coisas que repercutem mais allá de esta vida. Em outras palavras, em questões de vida ou morte, se necessita mais que meras probabilidades. Nuestra necessidade de certeza é diretamente proporcional a la importância de lo que está em juego. Em matéria de consequências eternas, necessitamos uma certeza que a razão humana não pode proporcionar. Les dou um exemplo. Se uno está eligindo o auto que vai comprar, ou o tipo de pintura com la que vai pintar sua casa, suele bastar com enumerar as vantagens de cada opção. Uno toma nota de tantos tipos de auto e evalua as vantagens e desvantagens de cada um e decide comprar aquele que lhe conviene, que está mais que é mais coerente com suas necessidades. O mesmo de la pintura. A opção com maior quantidade de vantagens suele ser a melhor. Sin embargo, se o problema é em quem ou que crê com respeito ao destino eterno, a necessidade de estar seguro é muito maior. Ou seja, em relação a temas muito profundos, muito sérios e com repercussões em la eternidade, o ser humano necessita ter uma base sólida em la qual deve crer. E esta base solamente nos entrega Deus através da obra do Espírito Santo. A terceira razão da obra interior do Espírito Santo são as limitações que resultam
de la condición pecaminosa de la raza humana. En los evangelios, algunas veces Jesús habla de aquellos que oyen, pero nunca entienden, que tienen ojos, pero nunca ven. La condición de los seres humanos es descrita en imágenes vívidas a lo largo del Nuevo Testamento. Por ejemplo, leemos en Romanos 1:21 que las personas conocen a Dios, pero no lo han glorificado como Dios, y por eso se vuelven inútiles en su razonamiento y sus mentes se oscurecen. Romanos 11:8 atribuye su condición a Dios, quien les dio un espíritu insensible, ojos con los que no pueden ver y oídos con los que no pueden oír. Estas referencias, así como muchas otras, resaltan la necesidad de una obra especial del Espíritu que habilite la percepción y el entendimiento de los seres humanos. Es por eso que el Espíritu Santo enseña la verdad. Ele enseña porque Ele também concede-nos graça, capacidade, sensibilidade para entender os temas concernientes a Deus. Sem a obra do Espírito Santo, a Bíblia não passará de um livro mais para as pessoas. Pero, produto da obra do Espírito Santo, declaramos e amamos este livro como palavra bendita de Deus, que traz consuelo, fortaleza e a vezes confrontação. Uma segunda verdade com respeito ao ministério do Espírito Santo, à la luz do passagem leído, é que o Espírito Santo glorifica a Cristo. Versículo 14: Ele me glorificará, porque tomará de lo mío e se lo hará saber. Outra labor do Espírito Santo é o que alguns han descrito como o ministério del reflector. Interessante. Que é o ministério del reflector? Um reflector é um aparato que dirige a luz de um foco em determinada direção. O reflector não ilumina a si mesmo, sino a um blanco. O Espírito Santo não atua para chamar a atenção para seu poder, os dones que é capaz de distribuir, ou para a iluminação que concede a los creyentes. Não. Su propósito é exaltar a Cristo, anunciá-lo e torná-lo conhecido. Como Juan el Bautista, que dijo: é necessário que ele cresça, Jesus, pero que eu mengue. O Espírito Santo promove a Jesus. Su ministério é projetar luz em Cristo. A respeito, temos uma maravilhosa declaração de Pablo em la segunda carta a los Coríntios. Porque Deus é o que resplandeció em nossos corazones para iluminação del conhecimento de la glória de Deus em la faz de Jesucristo. La obra del Espírito Santo é revelar al Hijo. El próprio Jesus lo disse en el capítulo 15, versículo 26. Pero quando venga el Consolador, a quem eu os enviaré del Padre, el Espírito de verdade, el qual procede del Padre, ele dará testemunho acerca de mim. Jesus afirma que o Espírito Santo dará testemunho de ele, Jesus. Mientras el mundo se goza em rechazar Jesus e atacar a seus seguidores, o Espírito Santo, através da predicação do Evangelho e do cambio que opera na vida de muitos, glorifica a Cristo. O mundo rechaza a Cristo, o Espírito Santo se goza em exaltar a persona de Jesus. Tudo o que o Senhor Jesus hizo, está haciendo e hará é o foco da persona do Espírito Santo. Uma das falências do movimento evangélico em nossos dias
es la exaltación del Espíritu Santo en desmedro de la persona de Cristo. Isso é muito recorrente em las llamadas igrejas neopentecostales, las que predicam a teologia de la prosperidade, que consiste em oferecer bienestar econômico a cambio de sacrifícios a Deus, que também se miden em dinheiro. Estes sacrifícios, según a predicação de los que conformam as igrejas neopentecostales. Quanto mais le das a Deus, mais bendições materiais recebem, dizem os predicadores de la prosperidade. Estas supuestas igrejas não realizam cultos, sino campanhas que buscam recaudar dinheiro e enriquecer a seus dueños. Não são igrejas, são tiendas religiosas. Um dos rasgos de estes predicadores é promover o culto ao Espírito Santo. Sin embargo, o Espírito Santo não obra independentemente da obra de Cristo, como a predicação de ellos supone. O Espírito Santo não vem como uma segunda bendição, nem vem a realizar fenômenos sem sentido ou fenômenos fora do contexto revelador de Cristo, como curações espectaculares, risa santa, caídas, rugidos, dientes de ouro ou qualquer outro suposto prodígio espiritual. Não. O Espírito Santo viene a sellar a obra de Cristo na vida del creyente, abrindo su coração a la conversión, bautizándolo com la bendita regeneración, haciendo un hogar en el corazón de todos los salvos, promoviendo la comunión cristiana, edificando el cuerpo de Cristo, iluminando el entendimiento y operando el crecimiento en santificación. En resumen, el Espíritu Santo nos hace más como Cristo. Ele não chama a atenção para Ele. Ele promueve a glória del Hijo. Como reconhecer a obra do Espírito Santo em la vida de uma igreja, em la vida de uma comunidade? Um irmão brasileiro, o presbítero Solano Portela, nos apresenta 3 critérios que estão de acordo com a palavra do Senhor. Quais são estes critérios? O primeiro, o fim principal do accionar do Espírito é a glória de Cristo. Como Cristo e o Padre são uno, podemos sostener que o Espírito Santo glorifica ao Padre e ao Hijo. Segundo critério, o primeiro é este. O blanco, a meta do Espírito Santo é a glória de Deus. Segundo critério, a autoridade suprema do Espírito é a palavra de Deus. Ele não habla em desacordo com a revelação de Deus. Em vez disso, ele nos recuerda e guia em esta revelação, que é a Bíblia. Assim que se uno quer escuchar a voz de Deus, basta ler a Bíblia em voz alta. Vai escuchar a voz de Deus, porque a Bíblia é a voz de Deus. Terceiro critério, o mensagem do Espírito é o Evangelho de Deus. O Espírito Santo não agrega e também não quita o conteúdo da palavra do Senhor. A obra do Espírito Santo nos hace crer e apropriar-nos mais da bendita palavra do Senhor. Además de ensinar-nos em la verdade e de glorificar a Cristo, finalmente, o Espírito Santo consuela a los creyentes, versículo 20, de cierto os digo, que vosotros lloraréis e lamentaréis, e el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá em gozo. Horas depois de haver declarado estas palavras, se deu el arresto de Jesús. Los judíos e las autoridades romanas lo prenderiam. Es decir,
pronto os discípulos sentiriam o dolor de la separação de su Senhor e se hundiriam em incerteza sobre su futuro imediato. El miedo se apoderaria de ellos. Las lágrimas banhariam sus rostros. Pero la buena notícia dada por Jesús é que vuestra tristeza se convertirá em gozo. Aqui se hace necessário ter presente que este versículo, el 20, forma parte de todo maior. Em nossas Bíblias, há separações sugeridas por los versículos e capítulos. Às vezes lemos a Bíblia e temos a tendência de imaginar que o que está em um capítulo, por exemplo, passou em um dia e o que está no capítulo seguinte, al dia seguinte ou al mês seguinte. Pode ser, mas às vezes é uma trampa, é um engano pensar assim. Este é o caso. Aunque o contenido esteja em capítulos e versículos diferentes, isso não significa necessariamente partes distintas, como os capítulos de um livro ou as cenas de uma película. A lo que foi é que, nesse momento, horas antes de seu arresto, Jesus hizo um solo discurso a los discípulos. Este discurso ocupa 4 capítulos do Evangelho de Juan, del capítulo 14 al capítulo 17. Es decir, lo que temos em nossas Bíblias, que é o discurso de Jesus, que ocupa 4 capítulos, Jesus entregou a uma sola vez. ¿Me siguen a ideia? Por que é importante ter isso presente? Antes de dizer por que é importante, este discurso empieza com a resposta a perguntas que Pedro le hace al final del capítulo 13. En el versículo 36, Pedro pregunta, le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? En el versículo 37, le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. En el último versículo del capítulo 13, Jesús empieza a responder a Pedro y su respuesta da oportunidade para ensinar decir várias coisas, e sua resposta vai até o fim do capítulo 17. Tendo presente isso, conectemos a promessa de Jesus de que vuestra tristeza se converterá em gozo ao Espírito Santo, mencionado várias vezes em los capítulos 14, 15 e 16. Por favor, me acompanhe. Capítulo 14, versículo 1. No se turbe vuestro corazón, crees en Dios, creed también en mí. 16. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. 18. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Es una referencia al Espíritu Santo. 23. Respondeu Jesus e lhe dijo, el que me ama, mi palabra guardará, e mi Padre le amará. E vendremos a ele e haremos morada com ele. 26. Mas el Consolador, el Espírito Santo, a quem el Padre enviará em meu nome, ele os ensinará todas as coisas e os recordará tudo lo que eu os he dicho. Finalmente, 27. La paz os dejo, mi paz os dou. Eu não os la doy como el mundo la dá. Não se turbe vuestro coração, ni tenga miedo. Em resumen, al decir en el capítulo 16, versículo 20, que vuestra tristeza se convertirá em gozo, Jesus tinha em mente a consolação do Espírito Santo. A isso vou. Que você deve interpretar esta promessa de Jesus, que vuestra tristeza se converterá em gozo, não simplesmente como um câmbio anímico,
estavam tristes, se quedarão contentos, gozosos. Sino que, además de isso, de um câmbio na condição anímica, emocional de eles, isso é obra do Espírito Santo, que é o Consolador. Uma evidência do cumprimento desta promessa, lá vemos no capítulo 20. Por favor, me acompanhe. Este capítulo é tremendo. É difícil lerlo sem que a emoção não nos tome, não nos llene. O que passa acá? Capítulo 20, versículo 11. Pero Maria estava fora orando junto ao sepulcro. E mientras le orava, porque seu Senhor havia ido, havia partido, estava morto, se inclinou para mirar dentro do sepulcro e viu a 2 ángeles com vestiduras blancas que estavam sentados, el uno a la cabeceira e el outro a los pies, donde el cuerpo de Jesus havia sido puesto. E lhe disseram: mulher, ¿por que lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Senhor e não sei donde le han puesto. Quando havia dito isto, se volviu e viu a Jesus que estava ali, mas não sabia que era Jesus. Jesus lhe disse: mulher, por que lloras? A quem buscas? A quem buscas? Ela, pensando que era el hortelano, lhe disse: Senhor, se tu lo has llevado, dime onde lo has puesto e eu lo llevaré. Jesus lhe disse: Maria. Volviendo-se ela, lhe disse: Rabone, que quer dizer maestro. Se deu conta, Maria, que estava antes do Senhor. Jesus lhe, 17, Jesus lhe disse: não me toques, porque aún não é subido a mi Padre, mas vê a mis hermanos e diles: subo a mi Padre e a vuestro Padre, a mi Deus e a vuestro Deus. Foi então Maria Magdalena para dar a los discípulos as nuevas de que havia visto ao Senhor e que Ele lhe havia dito estas coisas. O que passa a continuação? Quando chegou a noite de aquele mesmo dia, o primeiro da semana, estando as portas cerradas en el lugar donde os discípulos estavam reunidos por medo de los judíos, vino Jesus e puesto em meio, lhes dijo: paz a vosotros. E quando les hubo dicho isto, les mostrou as manos e el cortado. E os discípulos viendo al Senhor. La tristeza se convirtió em gozo. Aqui vemos que Cristo não substituiu a tristeza por el gozo. Ele transformou a tristeza em gozo. É muito diferente. Cristo não substituiu a tristeza por el gozo. Ele la transformou. Os padres sabem o que significa o llanto de um hijo quando um juguete se rompe, ou quando o amiguito de seu filho se vai porque já é hora de ir a sua casa. O que passa com um ninho, com uma ninha, quando se rompe o juguete? Ou quando seu amiguito se vai? Chora, manha. Ante esta situação, o llanto del hijo ou hija, os padres normalmente têm duas opções, dois caminhos: oferecer algo para substituir o juguete roto ou a ausência do amiguito, ou transformar a situação em uma experiência, a fim de transmitir al hijo ou hija o aprendizagem de que não é possível ter nossos gustos sempre atendidos. Muitos padres eligem a substituição. Esse é o caminho mais rápido, o que contribui a formar niños mimados e malcriados. A outra via, transformar limão em limonada, a transformação, ensinar, aproveitar a situação e ensinar, ou tentar ensinar al hijo ou a la hija,
que ele não pode ter tudo sempre que quer, que há que aprender a lidar com as pérdidas, que o amiguito tem que ir a sua casa, que em outra ocasião se buscará outro juguete, e que ele tem que tomar seu banho, sua ducha para cortar-se ou algo parecido. Esta via é menos cômoda, pero seu resultado é melhor. Preparar o hijo para a vida. Interessante o que Jesus dijo, volviendo ao capítulo 16, depois de afirmar que vuestra tristeza se convertirá em gozo. Versículo 21, la mujer, quando dá luz, tiene dolor, porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia, pero el gozo de que haya nacido um homem en el mundo, por el gozo, não? Por el gozo, ou seja, não se acuerda de la angustia, por el gozo de que haya nacido um homem en el mundo. Também vosotros, agora tenéis tristeza, pero os volveré a ver, e se gozará vuestro coração, e nadie os quitará vuestro gozo. Interessante. El hijo não substitui o dolor de la mujer. El hijo es la transformación del dolor en gozo indecible. Mis hermanos y hermanas, el Espíritu Santo consuela nuestros corazones. Tiene poder para transformar la tristeza en gozo, para transformar los días grises em dias melhores, dias de sol. Incluso, Pablo afirma, e termino com esta cita bíblica, no capítulo 8 de Romanos, que o Espírito Santo intercede por nós, Romanos 8, 26. E de igual maneira, o Espírito nos ajuda em nossa debilidade, porque hemos de pedir como conviene. Não lo sabemos, pero o Espírito mesmo intercede por nós com gemidos indecibles. Mas el que escudriña os corações sabe qual é a intenção do Espírito, porque conforme a la voluntad de Deus, intercede por los santos. Que coisa maravilhosa! Jesus não está fisicamente presente em meio nuestro. Está à diestra de Deus Padre. Pero não nos quedamos huérfanos. O Espírito enviado por el Padre e por el Hijo está com nós, com os hijos e hijas de Deus. Mis hermanos e hermanas, seamos agradecidos ao Deus Trino. O Senhor Jesus ascendió al cielo, pero não quedamos huérfanos. O Padre e o Hijo enviaram o Consolador. Temos o melhor professor de teologia sempre com nós, o Espírito Santo. Um creyente com sua Bíblia e bajo oração pode sacudir o mundo como testigo do Senhor. A igreja primitiva lo hizo. Isso não significa dizer que você não necessita ajuda das pessoas. Não é assim. Porque Deus nos salvou e nos insertou em um corpo. E este corpo tem muitos membros. E necessitamos uns de los outros. Assim que defender e animar a que sejamos dependentes do Espírito Santo não exclui a ajuda das pessoas, de nossos irmãos e irmãs, e a vezes de nosso padre, de nossa madre, del hermano carnal. Hemos sido buenos alunos do Espírito Santo, hemos aprendido com ele, hemos hecho um verdadeiro esforço para crescer en el conhecimento da palavra do Senhor. Hemos aprendido ou sido recordados hoje que o Espírito Santo dá testemunho de Cristo. Somos nós outros testigos de Cristo, possuídos, habitados por el Espírito Santo. Hemos aberto nossos lábios
para anunciar a Jesús? Se não é assim, irmãos, não hemos sido buenos alunos do Espírito Santo. Outra coisa, hemos sido recordados que o ministério do Espírito Santo é o ministério do reflector. O Espírito Santo promueve a glória de Cristo. Sua participação, sem a igreja, sem seu hogar, sem seu ambiente laboral, promove a glória do Senhor? Ou você está mais preocupado com as fotos, as publicações em suas redes sociais, em informar as pessoas tus gustos, tus caprichos, tu estilo? Mis hermanos, a única estrela da igreja é Cristo. Que nosso nome disminua, pueda menguar, e o nome de Jesus brilhar e manifestar-se cada vez mais forte em meio nuestro. Assim que o ministério do Espírito Santo é um golpe em nossa vanidade, em nossa soberbia, em la preocupação com nossa reputação, com nosso ministério. Não está mal preocupar-se com a reputação. É importante. Pero quando a reputação de um é mais importante que a reputação e o honor a Cristo, aí estamos mal. Hemos rogado a consolação do Espírito Santo para nossas tristezas, para nossas enfermidades, para nossas debilidades e para os que sofrem. Creemos realmente em seu poder. O Senhor está conosco. Por la noite durará el lloro, e a la mañana vendrá a alegria, segundo a vontade de Deus. Que Deus nos ajude. Amém.